Por que existe religião e filosofia? Antes de mais nada, para responder essa pergunta, nós temos que entender um pouco do nosso histórico. Desde que nós somos seres humanos, que datam mais ou menos entre 200 e 300 mil anos atrás, nós já temos evidências de que, de certa maneira, não da maneira como nós conhecemos a religião hoje, mas com alguns aspectos religiosos, que os homens das cavernas, antes mesmo da agricultura, há 50 mil anos, já tinham simbolismos, utilizavam certas ideias abstratas relacionando com algo superior, algo místico, sobrenatural. Mas a religião como nós conhecemos hoje, que é uma série de crenças, uma série de práticas baseados na fé, que agregam as pessoas nesse sistema de complexo de práticas e crenças, ela existe desde o início da nossa civilização, que data mais ou menos entre 5 e 7 mil anos atrás. Para nós compreendermos por que existe religião e filosofia, nós temos que compreender a forma que a nossa consciência humana, a nossa cognição humana funciona. A nossa cognição humana, de uma maneira mais ampla, a consciência, ela funciona de uma maneira diferente de outros animais. E que é diferente de outros organismos vivos, como as plantas. As plantas, inteligência denota a nossa capacidade, a capacidade dos tecidos orgânicos, dos organismos vivos de sobrevivência. A planta, ela tem uma inteligência, que é uma inteligência de sobrevivência. Ela não tem uma consciência, mas ela tem uma inteligência. Ela tem uma resposta física e uma resposta dela à própria maneira de estímulo que ela tem para conseguir sobreviver. Já os organismos mais complexos, como animais, temos consciência. Os animais que não são seres humanos, animais como cavalo, gato, cachorro, eles têm uma consciência de sobrevivência, mas a consciência de sobrevivência deles é ligada ao automático. Sua consciência e existência, ela funciona de uma maneira automática, de uma maneira instintiva. Ela, por exemplo, quando um macaco que nunca teve contato com uma floresta, mas quase que de maneira automática, uma vez ele tendo contato com a natureza, ele consegue, aos poucos, se adaptar àquela nova situação. O ser humano não. O ser humano tem uma outra maneira, que é a maneira conceitual, que é uma maneira volitiva. Ou seja, ele não tem um conhecimento automático. Ele precisa aprender sobre tudo. Inclusive, ele precisa aprender com aspectos mais básicos. Nada é automático. Imagina um indivíduo que é solto numa floresta. Se ele não tiver conhecimento de como separar uma planta venenosa e outra comestível, se ele não conseguir pescar, se ele não conseguir se proteger com fogo, se ele não conseguir fazer uma armadilha, se ele não conseguir fazer alguma espécie de arma de caça, ou seja, ter algum conhecimento, ele não vai sobreviver. O ser humano precisa do quê? De conhecimento. Ao mesmo tempo que esse conhecimento não é automático, ele precisa buscar esse conhecimento, mas diferente dos animais com uma consciência mais simples, o ser humano consegue ampliar o seu conhecimento, a ponto que ele não precisa se adaptar à natureza, ele pode moldar, ele pode buscar expandir e acabar além do seu habitat para outros locais, até outros planetas, como a gente está observando. Então, ao mesmo tempo que ele não é dado para ele, tem que buscar, mas ele também pode expandir de uma maneira infinita. Ou quase infinita, podemos dizer assim. Então ele pode expandir seu conhecimento de uma maneira ilimitada, de acordo com a sua vontade de querer aprender. Existem questões fundamentais que todo ser humano precisa responder. Todo ser humano tem essas respostas, ou está conscientemente ou no subconsciente. Depois eu explico com mais detalhes. E quais são essas 3 questões?
Para entender, vamos imaginar alguém que está numa nave espacial, espacial e que cai num planeta. Primeira pergunta que ele faz: aonde estou? O que é isto? O que devo conhecer deste lugar? Essa pergunta é uma pergunta que nós podemos falar metafísica. Uma pergunta que todos nós, quando uma criança abre os olhos e ela começa, olha, algo existe, ela já começa a querer compreender o que é fundamental. Claro, de uma maneira muito mais simples, mas o ser humano busca compreender na existência o que é mais importante, o que é fundamental. Uma segunda pergunta: como eu compreendo o que é esse mundo? Como eu compreendo essa existência? Essa mesma pessoa que está numa nave, está olhando para o planeta, de repente ele fala: como eu descubro essas questões? Como eu descubro onde eu estou? Como eu descubro o que é fundamental desse planeta? Ele precisa entender como ele entende e descobre esse planeta. Então vamos colocar de uma maneira mais simples. Será que eu devo fazer ter uma intuição para entender sobre as informações que eu preciso desse planeta? Ou será que eu preciso observar e tentar ver alguma conexão lógica das coisas que existem? E a terceira pergunta, depois que você tem a pergunta: aonde estou? Como conheço isso? Você pergunta: o que devo fazer agora? O que é certo a se fazer? Veja, eu expliquei que são 3 perguntas. Nós poderíamos dizer uma primeira pergunta em relação à metafísica, sobre a existência, questão fundamental da existência. A segunda pergunta em relação como eu aprendo sobre essa existência. E a terceira questão é: o que eu devo fazer aqui com essas informações que eu tenho? Que é uma questão ética. Essa questão ética, ela envolve o indivíduo, na sua ação, e aí você pode falar ético, mas quando se estende a uma questão social, nós também temos uma questão política, que é como conviver em sociedade de uma maneira ética. Ou seja, nós estamos falando de questões que podemos designar metafísica, epistemologia, ética e política. Essas questões, a religião, inicialmente, buscou responder essas questões fundamentais. Quanto mais complexa, quanto mais elaborada a religião, mais agrega esses aspectos. Quanto mais primitiva, quanto mais inicial, antes da civilização, menos aspectos ela aborda. Mas todas as religiões mais complexas abordam cada aspecto dessa questão: metafísica, epistemológica, ética e política. Ao redor de 2.600 anos atrás, nasceu um método diferente de responder essas questões existenciais e fundamentais. Tales de Mileto, na Grécia Antiga, usou um novo método. Ele usou um método para responder um aspecto dessas questões fundamentais, que é a metafísica. Ele tentou responder assim, ele fez uma pergunta: o que tinha em comum de tudo que existe no universo? O que era fundamental? O que existiam em todos? O que existia em todos em um? A resposta que ele deu era água. Não foi correto, mas o método que ele inaugurou era um método diferente. Porque até então, através da religião, as respostas eram através do quê? De uma revelação mística, de uma revelação que você tinha que acreditar pela autoridade, por algo, pela fé, por uma revelação. Mas Tales de Mileto buscou responder essa questão metafísica usando o quê? De um método observacional. Nós podemos falar de uma maneira mais naturalista. Ele tentou observar dentro do que existia e tentou integrar, compreender de uma maneira humana, não contraditória, de uma maneira que fizesse sentido. Apesar da resposta dele foi água, não foi correta, ele inaugura um método diferente. Um método observacional, naturalístico, mais racional. Algumas décadas seguintes, Sócrates, usando o mesmo método,
mas querendo responder aspectos éticos, não somente metafísicos, mas questões éticas, da relação do o que é justiça, o que é certo, o que é errado, o que é virtude, o que é coragem. Então Sócrates, utilizando esse mesmo método que Tales, que é o método filosófico, podemos dizer o método racional, para responder questões humanas, que até então não se falava dessa questão dessa maneira. Então, a filosofia é dividida no pré-socrática, antes de Sócrates, e pós-socrática, pós-Sócrates, porque Sócrates começa a querer entender essas questões humanas. Então veja, as mesmas questões que a religião responde, a filosofia responde, só que com um método diferente. Após o surgimento dessa nova maneira de responder essas questões fundamentais, que é a filosofia, a religião e a filosofia também se misturaram. Por exemplo, você tem elementos platonistas dentro do cristianismo. Platão vem antes do cristianismo, alguns séculos antes. Você tem elementos filosóficos dentro do cristianismo. E inclusive depois, com Santo Agostinho fazendo essa ligação, essa combinação ainda mais forte. Você também tem combinações da filosofia com a religião. Inclusive você tem Immanuel Kant, quando ele faz a sua crítica à razão pura, ele coloca como númeno, como o que a razão não consegue reconhecer, com elementos de fé, com elementos de que a razão não pode entender. Então, com elementos que também existem na religião. Então, a filosofia e a religião se misturaram. O indivíduo pode dizer, eu não me interesso por essas questões filosóficas e nem religiosas. Isso para mim não serve para nada, nunca serviu para nada, então eu não dou importância para isso. Sinto lhe dizer que você está sendo influenciado por essas respostas que você tem implicitamente, ou seja, não é no seu consciente, mas está no seu subconsciente, armazenado. Porque desde que nós começamos a compreender, através de frases, com 2, 3 anos, nós começamos a tentar formar premissas sobre essas questões existenciais. E essas premissas, em vários momentos da nossa vida, aparecem. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que você, um pai, quando você era criança, fala assim, teve uma decepção com um amigo que era rico. E esse pai fala para você, filho, não acredite nos ricos. Eles são pessoas que não merecem confiança. Mais tarde, quando você já é formado, você de alguma maneira tem oportunidade de ter convivência ou trabalho com pessoas que têm uma questão financeira, são pessoas abastadas financeiramente, e você não confia nelas. Você nem sabe por que não confia nelas. A partir do momento que você não esclarece, nesse caso, que não é justo você julgar alguém, seja pela sua cor ou seja pela sua condição financeira, o caráter dela, você explicitamente sabe que não é justo você julgar alguém pela condição financeira e nem pela sua cor de pele. Então, a partir do momento que explicitamente você não cai no erro de ser levado pelo seu subconsciente de premissas anteriores que não fazem sentido nenhum hoje. Que sem querer você aprendeu, você tem uma premissa, só que hoje não vai te beneficiar, ele só vai atrapalhar a sua vida. Então, por mais que você acredite que essas questões fundamentais não influenciam a sua vida, ela influencia a sua vida a todo momento. Porque todo momento você tem que aprender alguma coisa, você tem que adquirir conhecimento em alguma coisa. Todo momento você tem uma questão ética do que fazer. Se é certo agir por um jeito ou agir por outro. Então você não tem escapatória. A sua única escapatória é se você decide aprender isso de uma maneira que para você faça sentido, ou que você deixe ficar no subconsciente te navegando. A questão é que quando você determina qual tipo que você escolhe de resposta para essas questões essenciais,
você tem a possibilidade de determinar o caminho da sua vida. Existem pessoas que muitas vezes se agarram a uma filosofia, a uma religião, porque elas estão totalmente desesperadas. Justamente porque elas observam na vida delas que agir simplesmente pelo subconsciente, pela emoção, sem ter um conhecimento abstrato, qual o caminho seguir, é muito doloroso, é muito inseguro, é muito incerto. É como fosse você não tivesse nenhum guia para questões que vários momentos você tem que decidir. Então, você observa muita gente desesperada em vários momentos e se agarra a uma religião, a uma filosofia, e só de buscar um conforto e de um guia, essas pessoas já têm um alívio. No entanto, lembra, eu preciso definir uma coisa importante aqui. Conhecimento, ela não pode ser qualquer coisa. Nós estamos falando que qualquer questão de resposta existencial tem que ser um conhecimento. O conhecimento, ele é o quê? É um reconhecimento da consciência humana, da cognição humana, do fato da realidade. O que quer dizer? O conhecimento ajuda nós a compreendermos e a vivermos melhor essa vida, essa existência. Então, imagina que o conhecimento médico, quando o médico descobriu que é apendicite, inflamação da apendicite, como tratá-la, a gente conseguiu resolver um problema que matava as pessoas muito cedo. Se você, por exemplo, mesmo que, vamos falar ao contrário, se alguém acredita que um ser humano pode pular do 20º andar e de repente criar asas e voar, isso não é conhecimento. Ele pode acreditar, mas ele vai pular do 20º andar e vai morrer. Então significa o seguinte, que se dentro do conhecimento, se nós estamos falando seja religioso ou seja filosófico, se o que está sendo ensinado é um conhecimento condiz com o fato da realidade, o que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar compreensão. Você vai olhar o mundo de uma maneira que faça que você consegue compreender. Você vai conseguir aprender coisas que você achava muito confuso de uma maneira mais clara. Você vai se perceber mais inteligente. Se é conhecimento ético para você viver melhor, você vai viver melhor com as suas decisões pessoais. Se é um conhecimento político para o indivíduo viver melhor, o indivíduo vai viver melhor porque condiz esse conhecimento com a natureza do ser humano viver melhor. Então a veracidade e a falsidade do seu conhecimento, seja religioso, seja filosófico, diz o quanto que isso vai beneficiar a sua vida ou não. Então, quando a sua vida tem você está inseguro, você tem ansiedade, você se sente frustrado, reveja essas questões. No auge da frustração de um indivíduo, ele tem o quê? Ele tem ansiedade, depressão, fobias, ele tem um indivíduo que já desenvolve questões médicas, neuropsiquiátricas. Nesse contexto, eu vejo importante que quando se faz um tipo de terapia não medicamentosa, como por exemplo a terapia cognitivo-comportamental, nós buscamos compreender essas questões existenciais, para que o próprio paciente compreenda as decisões que ele tem e as consequências que ele tem. A partir daí, eu vejo como importante saber princípios para que o indivíduo consiga direcionar a vida dele para um conhecimento que faça ele viver melhor ou não. Se você gostou desse tipo de vídeo, dê o seu like, compartilhe, que isso motiva a gente a fazer mais vídeos como esse. Obrigado.